No meio da cidade de Florença, lotada de turistas, um gigante se ergue, nu, imponente e majestoso, na Piazza della Signoria, em frente ao lendário Palácio Vecchio. Ali está Davi de Michelangelo. Mas essa é apenas uma cópia. A obra original está exposta a poucos quilômetros dali, na Galleria dell'Accademia, também em Florença. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos, Davi, de Michelangelo. A história de Davi e Golias é uma passagem importante da Bíblia e está presente no livro de Samuel, capítulo 17, no Antigo Testamento. Os israelitas e os filisteus entraram em guerra. Eles eram dois povos vizinhos que ficam onde hoje é Israel e a faixa de Gaza. Eles entraram em guerra no momento em que os israelitas eram governados por Saul, um dos reis lendários da Bíblia do Antigo Testamento. A batalha aconteceria no Vale de Elá, e cada um dos exércitos ficou de um lado do vale, nas encostas das montanhas, de forma que eles ficaram um de frente para o outro antes da batalha começar. Do lado dos filisteus, o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, passou 40 dias provocando os israelitas, para que eles enviassem uma pessoa para lutar contra Golias diretamente. A gente chama isso de combate singular. Golias lutaria contra o campeão dos israelitas. Quem ganhasse, no caso, ganhasse, que significava matar o outro, o exército que perdeu vai-se embora e pronto, pede a guerra. Enquanto isso, Davi era um jovem rapaz israelita que morava em Belém junto com seu pai Jessé. Ele cuidava do rebanho da família, estava lá como pastor, e 3 dos irmãos dele mais velhos foram para a guerra contra os filisteus. Um belo dia, Jessé pediu ao seu filho Davi que ele fosse até o acampamento militar e lá levasse mantimentos e também que trouxesse provas de que os 3 filhos dele, os 3 irmãos de Davi, ainda estavam vivos e estavam bem. Davi chegou então no acampamento no momento em que os 2 exércitos se puseram em posição de batalha. E Golias, claro, continuava provocando o exército dos israelitas. Davi viu aquilo e pensou: quem é esse filisteu incircunciso? Eu vou enfrentá-lo e vou ganhar dele. Ele então foi falar com Saul, que era o rei dos israelitas, estava ali na batalha, com a intenção de lutar contra Golias. Só que Saul disse logo para ele: olha, você é apenas um menino, você é fraco, jamais você conseguiria ganhar de Golias. Mas Davi, não, eu vou. Davi então recebeu a armadura, e essa armadura, ele não aguentou o peso, essa armadura não coube nele, ficou muito grande. E Davi pensou: não vou usar armadura. Em vez disso, ele usou as roupas dele, os trajes dele, foi no riacho, pegou 5 pedras e tinha uma funda nele, que é uma espécie de estilingue, pegou as 5 pedras, botou na bolsa e foi enfrentar Golias. Quando Golias viu Davi sair das fileiras dos israelitas para enfrentá-lo, fraquinho, sem armadura, sem armamento, pensou assim: o que é isso? Cada um deles invocou sua proteção divina, fez suas provocações, e Davi pegou uma pedra, colocou na funda, girou a funda e arremessou a pedra na testa do Golias. Golias caiu no chão inconsciente. Ele foi lá, subiu no Golias, pegou a sua espada e decapitou Golias. Segurando depois a cabeça, o exército dos filisteus bateu em retirada e com isso foi muito fácil para os israelitas ganharem a guerra. Eles avançaram contra o exército filisteu que estava batendo em retirada e com isso eles conseguiram saquear o acampamento dos filisteus e enfim expulsá-los da terra. Davi e Saul trouxeram a cabeça de Golias para Jerusalém. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Em 1464, as autoridades da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, encomendaram uma estátua de Davi para ser colocada em um dos nichos da catedral. O escolhido para fazer a escultura não foi Michelangelo, até porque ele não tinha nem nascido na época, e sim Agostinho de Duccio. Como a escultura ficaria em um nicho da catedral bem alto, ela tinha que ser então uma escultura bem grande. Então Agostinho escolheu um grande bloco de mármore da pedreira de Fantiscritti, perto de Carrara. Só que Agostinho tinha pouca experiência com obras de grande porte, então ele acabou escolhendo um bloco de mármore que tinha muitas imperfeições, muitos veios aparentes e já tinha algumas rachaduras. Quando o bloco de mármore chegou então em Florença, ele resolveu desistir do projeto. 12 anos depois, Antonio Rossellino então foi contratado para dar continuidade no trabalho. Só que ele teve os mesmos problemas, ele não gostou do bloco de mármore, teve muita dificuldade, começou a trabalhar, mas teve muita dificuldade e acabou também desistindo do projeto. Eis que em 16 de agosto de 1501, quase 40 anos depois em que a obra foi inicialmente encomendada, a diocese resolveu botar fé de novo nesse projeto e contratou Michelangelo por uma bagatela de 400 ducados, um bom dinheiro.
Michelangelo tinha apenas 26 anos, mas ele já estava bem famoso, estava no auge da carreira, porque ele tinha acabado de concluir a Pietà. Essa obra, claro, se tornou célebre rapidamente e com isso a fama veio e as muitas encomendas interessantes vieram também. Michelangelo então assumiu um grande desafio, que era trabalhar com um bloco de mármore muito alto, de 5 metros de altura, relativamente estreito e que já havia sido trabalhado por outros escultores. Só para você ter uma ideia, Davi, com 5 metros de altura, é mais alto que uma girafa e quase tão alto quanto um prédio de 2 andares, né? Uma casa que tem térreo e que tem pavimento superior, um sobrado. E Michelangelo desenvolveu Davi, mas de uma maneira bem peculiar e bem ao estilo dele. Se na história a gente tinha um Davi menino, fraco e pequeno, que ao ser envolto pelo poder de Javé conseguiu derrotar o forte Golias, aqui a gente tem um homem adulto, extremamente forte e musculoso, e nu. E Davi definitivamente não estava nu quando enfrentou Golias. Essa pode ser uma referência à escultura de Davi de Donatello, feita 60 anos antes em bronze. Aqui, Donatello representa Davi nu, pequeno e fraco, mas com a espada na mão que ele usou para degolar Golias, cuja cabeça está em seus pés. Michelangelo escolhe retirar completamente Golias da cena, e aqui outro momento é escolhido para ser representado. Davi está se preparando para atirar a pedra com a funda, que repousa em seu ombro direito e desce até as suas costas. A gente pode ver o quão tenso ele está por conta da expressão facial, especialmente a sua testa franzida. Ele está bem tenso, olhando para Golias e para o enorme desafio que ele tinha, que era matar aquele gigante. Mesmo assim, o corpo está relaxado, fazendo uma pose muito famosa na história da arte, o contraposto, que é quando a figura esculpida apoia o seu peso em uma das pernas, enquanto a outra está flexionada. Essa foi uma inovação dos escultores da Grécia clássica, lá na antiguidade, e traz uma enorme naturalidade e elegância, pois o torso, os ombros e o pescoço ganham movimento ao estarem rotacionados. Michelangelo opta, inclusive, por criar um toco de árvore por trás da perna direita, conhecido como broncone, que ajuda a sustentar o peso da estátua, já que o mármore não é tão autossustentável assim, e Davi simplesmente poderia desmoronar sem um reforço correto ali nos pés. E sobre naturalismo, Davi, de fato, é uma aula. A representação do corpo humano aqui é avassaladora. Todos os músculos, tendões, veias são perfeitos. Até os elementos mais difíceis de esculpir, como orelhas, olhos, nariz, boca, o cabelo, a rotação do pescoço com os tendões à mostra, tudo é impressionante. Por conta que a estátua seria vista de longe, Michelangelo resolve criar uma desproporção. A cabeça, os braços e especialmente as mãos são muito grandes em relação ao torso e às pernas. Depois de 2 anos e meio de trabalho, em 25 de janeiro de 1504, a obra estava quase finalizada, quando um comitê de artistas e conhecedores de arte resolveu que a obra era tão extraordinária que não merecia estar em um nicho da Catedral de Santa Maria del Fiore, e sim em um local de grande destaque. O local escolhido não podia ser mais nobre, em frente ao Palácio Vecchio, na Piazza della Signoria. Esse comitê de artistas e conhecedores de arte era composto por nomes que talvez você conheça. Leonardo da Vinci, que já estava com mais de 50 anos na época, Sandro Botticelli, Filippino Lippi e Pietro Perugino. E então, em 8 de setembro, a estátua foi apresentada ao público na Piazza della Signoria, em frente ao Palácio Vecchio, perfeitamente polida e brilhando no sol da Toscana. Algumas partes estavam cobertas de ouro e também tinha uma coroa de louros na cabeça. Em 1527, a escultura foi quebrada em alguns pontos em meio às revoltas contra a família Medici, que acabaram expulsando eles do governo de Florença. Mas, 16 anos depois, ela foi restaurada. Enquanto Davi esteve exposto na Piazza della Signoria, a própria presença da estátua causou um certo desconforto. Isso porque, em uma sociedade extremamente católica, era um absurdo que tivesse uma estátua nua ali. Em certo ponto, ele chegou inclusive a receber uma folha de parreira para cobrir as suas vergonhas. Depois de passar mais de 370 anos exposto ao ar livre, Davi foi transferido para a Galeria della Accademia. Em 1873, na ocasião da comemoração de 400 anos do nascimento de Michelangelo. A intenção era criar um museu que concentrasse as obras de Michelangelo que ainda estavam em Florença. E Davi recebeu uma sala exclusivamente para ele, com o pé direito bastante alto e uma grande galeria que permite que as pessoas o apreciem de longe, onde é possível ter a noção da dimensão que essa obra tem.
Essa galeria conta ainda com algumas outras obras de Michelangelo, incluindo os 4 prisioneiros, que estão inacabados e que seriam parte da tumba do Papa Júlio II. Mas aí já é assunto para outro vídeo. Desde 1910, uma cópia de Davi está na Piazza della Signoria, em frente ao Palácio Vecchio, onde inicialmente ele estava, e não tem nenhuma fila de parreira cobrindo nada lá. Se você assistiu meu vídeo sobre a Pietà, você lembra que ela foi marretada no século XX. Pois aconteceu uma coisa parecida com Davi, em 1991. Um homem italiano, chamado Piero Cannata, da Sicília, atacou o pé esquerdo do Davi com uma marreta. E recentemente, agora em 2023, uma moça chamada Hope Carrasquilla, que era diretora de uma escola na Flórida, nos Estados Unidos, foi convidada a se demitir, pois uma imagem da escultura foi mostrada aos alunos da escola, e alguns pais dos alunos ficaram escandalizados. Um deles chegou a dizer que a obra era pornográfica. Segundo a diretora, uma carta deveria ter sido entregue aos pais alertando que a escultura seria mostrada para os alunos, mas eles acabaram não a recebendo. Depois dessa polêmica, o prefeito de Florença, Dario Nardella, convidou a diretora a visitar a obra na Galeria dell'Accademia. A diretora da galeria, Cecilia Holdberg, reforçou que a escultura não tem nada de pornográfica, apesar de sim mostrar a nudez como uma estratégia estética completamente compreensível dentro do contexto do Renascimento italiano. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal. Até mais!